Bom dia a todos. Que a graça e a paz, do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar com todos os irmãos. Eu quero começar, a mensagem de hoje lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo de 1 a 11. Pela NVT aqui, a nova versão transformadora, diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Meus amados irmãos, aqui estão, dentre várias passagens da Bíblia, aqui está uma situação em que nós temos Jesus, como o personagem central aí, e do outro lado, na frente de Jesus, colocaram uma mulher que foi pega em adultério, foi um flagrante adultério, levaram a mulher ali. Bom, mas antes de entrar no drama do fato, eu quero dizer que aqui os doutores da lei, os escribas e os doutores da religião, os fariseus, ali eles fizeram tudo correto, assim, de acordo com a lei, de acordo com a lei. Por exemplo, para julgar uma pessoa ali, para o Sinédrio, que era uma espécie de Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, no caso, o Sinédrio composto por 69 juízes, 69 juízes de 3 turnos, cada turno tinha 23 juízes, e ainda tinha o sumo sacerdote, que era o supremo juiz, e ainda tinha também um vice ali também. Então, você tinha ali um tribunal de 70 juízes. E naquela época, o chefe desse tribunal, o chefe desse sinédrio, era o Caifás, e o sogro dele era um juiz
que não estava mais julgando, mas ele era consultado. Ele estava numa posição de juiz de título de honra, né? Mas olha, eu quero dizer uma coisa, que o sistema de justiça na época era um sistema podre, não é? Tão podre que eles usaram de argumentos, eles usaram de vários subterfúgios, várias desculpas, né? De tal forma que aquele juiz, aquela justiça, né? Eles não estavam, na verdade, nem preocupados muito com a questão de julgar de fato com cuidado, né? Com diligência, né? Eles não estavam preocupados em julgar de acordo com a lei e nem com o processo da lei. Então, esse era o sistema ali de justiça, né? A justiça estava muitas vezes muito a favor, né, daqueles que estavam desfrutando de privilégios, né? Tanto é que Jesus foi muito veemente, a gente pode ver isso daí em Mateus 23, Jesus foi muito veemente, né, contra esse sistema hipócrita, né, dos fariseus. Muito bem. Mas né, ali foi levada, né, foi levada uma mulher que havia cometido adultério. E como Jesus tratou a mulher adúltera sem descumprir a lei? Essa era a grande questão. Porque, queridos, a gente precisa perceber que o adultério, naquela época, no sistema judaico, não era apenas um pecado, era um crime. Era um crime. Adultério era crime, né? Então, a mulher estava ali diante de um sistema legal, de um sistema de lei. Então, como Jesus tratou? Então, as autoridades políticas e religiosas armaram uma armadilha para pegar Jesus e uma contradição, né? Colocando em evidência uma mulher surpreendida em adultério. Queridos, nós estamos diante, né, de uma situação bem recente, não é? Onde uma criança foi colocada em evidência para se discutir uma posição jurídica, não é? E e também pela internet nós tivemos posicionamentos diversos. E aí eu fiquei pensando, e Jesus? O que Jesus faria? Então, aqui, veja, como eu falei, os fariseus, os escribas fizeram tudo certinho. Primeiro porque não podia se levar uma pessoa para ser julgada em ocasião de festa. E se perceberem aqui, era o dia seguinte ao último dia da festa dos tabernáculos, não é? Então, no capítulo 7, Jesus, depois do último grande dia, que ele havia dito que quem bebesse da água que ele desse, né, rios de água viva fluiriam do seu ventre, do seu interior. Então, depois, as pessoas já queriam pegar Jesus para linchá-lo, para matar, para apedrejar, alguma coisa desse tipo, para matá-lo mesmo, porque ele estava incomodando, né, as autoridades, incomodando a posição, o status quo dos poderosos da época, né? Então, mas aí Jesus se retirou, foi, né, dormiu, né, foi para o Monte das Oliveiras, lá descansou, mas logo cedo, diz o texto aqui no capítulo 8, né, logo cedo, né, de madrugada, ele já foi ao templo e estava ensinando. E onde Jesus estava ensinando não era exatamente dentro do templo, era uma parte exterior do templo. E por isso, então, quando colocaram a mulher ali de pé, né, então
o réu tinha que ficar de pé, né? O réu ficava de pé. Então, por isso que a mulher estava ali de pé. Então, Jesus, quando foi escrever no chão, né? Foi escrever ali na terra, ele teve que se agachar. Muito bem. Mas as atitudes de Jesus foram de compaixão com aquela mulher. E uma atitude que Jesus convida convida cada um naquela época e convida hoje a cada um de nós e você que está ouvindo a palavra neste momento. Talvez não agora ao vivo, mas depois você deve estar ouvindo gravada a mensagem, né? Um convite a se autoexaminar antes de julgar os outros. Veja o tratamento de Jesus em três partes. Primeira palavra que Jesus dirigiu àqueles que estavam questionando. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Está no versículo 7. Não é? Antes, quando eu lia isso aqui, eu pensava, para atirar a primeira pedra tem que ser um corajoso. Mas não se tratava de ser corajoso ou não, né? Se tratava de um sistema legal, e Jesus sabia disso, né? De que somente testemunhas, de fato, aqueles que de fato podiam testemunhar e dizer, eu tenho provas, né, jurídicas, né? Eu posso provar que esta mulher estava em adultério. Eu posso provar. Então, se a pessoa fosse uma testemunha, né, ela poderia arremessar a primeira pedra. Não é? E para que um julgamento, uma condenação, né, tivesse o seu momento final, né, para que se concretizasse uma condenação, teria que ter a acusação de pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Não podia ser só de uma. Esse era o sistema jurídico, né, da época. Esse era o processo jurídico. Não é? Então, teria que ter pelo menos 2 ou 3 primeiras pedras a serem lançadas. Mas olha só o que Jesus falou. Quem nunca pecou, em algumas versões e algumas traduções, está escrito assim, quem estiver sem pecado. E eu fui dar uma olhada, né? Porque às vezes fica confuso na nossa tradução, né? Quem está sem pecado? A pessoa pode dizer, bom, eu estou sem pecado, porque eu até pequei ontem, mas eu até pedi perdão, né? Estava na festa dos tabernáculos lá, e aí eu até pedi perdão, então hoje, já que eu pedi perdão, eu estou sem pecado, então eu posso atirar. Eu sou testemunha e eu posso atirar, alguém poderia dizer. Mas no original está escrito, né? Está escrito anamartetos, que esse an seria o an de negação, né? E hamartetos seria pecado. Ou seja, aqueles que estão sem pecado. Ou, numa tradução que dá para a gente entender, aqueles que nunca pecaram. Aqueles que a gente pode dizer, esse nunca pecou. Não é? E aí, então, as pessoas que ouviram isso, né, começaram a, um por um, se retirar, começando pelos mais velhos, porque eles entendiam da lei, né? Eles falaram, bom, eu tenho pecado, eu sou pecador. Não é? Então, as pessoas se retiravam, uma após outra. Aí alguém perguntou, mas o que Jesus estava escrevendo ali na terra? Bom, esse é um detalhe, né? Não está escrito aqui no texto o que Jesus estava escrevendo. Então, isso daí não é relevante para o momento. Não é? Você pode construir uma série de hipóteses, mas ninguém vai saber o que Jesus estava escrevendo. Então, não é relevante. O que é relevante é que não tinha ninguém
ali, mesmo que fosse uma testemunha. Veja, as pessoas levaram a mulher ali, né? Mas, na verdade, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23, está escrito que o homem e a mulher, ambos, deveriam ser apedrejados. Só levaram a mulher. Onde estava o homem? Onde estava o homem? Né? Então, veja, a gente fala assim, a nossa sociedade é machista. Naquela época também era machista. Né? Ah, mas pastor, você é feminista? Não, não. Eu estou dizendo que isso daí era na verdade, um teste, né? Era para pegar Jesus numa contradição, e eles falaram, vamos levar esse caso aqui, né? Por que não levaram o homem, se foi em flagrante adultério? Não é? Então, e Jesus conhecia, né? Falava, esse povo aqui está querendo usar esta mulher para me pegar em alguma coisa que eu falar. Né? Então, na verdade, eles não estavam preocupados em julgar a mulher. Não é? Eles estavam preocupados em pegar Jesus numa contradição. Mas Jesus não entrou no argumento barato deles. Ele olhou para a mulher. É claro, né, queridos? Em Romanos 3, 23, diz a palavra de Deus que todos pecaram. Todos pecaram. Que Deus viu a humanidade e ele tinha visto que não existia um justo sequer. Todos pecaram. Então aqui, veja, Jesus nos ensina a olharmos para a nossa própria pecaminosidade antes de julgarmos o nosso próximo. O quanto nós somos pecadores. Ah, mas eu não sou que nem aquele estuprador. Ah, eu não sou que nem essa mulher adúltera aqui. O pior pecado que eu cometi foi ter mentido uma vez. Alguém pode até dizer isso daí, mas nós não pecamos só nas ações, né? Ninguém peca sem querer. Quando nós pecamos, o pecado começa aqui na nossa intenção. Começa a planejar daqui. Ela não acontece assim, que nem, eu tropecei, pequei. Não. A gente começa aqui, ó, não é? Então, assim, e a segunda palavra, a segunda parte aqui, é no versículo 11. Jesus fala, eu também não a condeno. Mas antes de Jesus falar isso, ele perguntou para a mulher. Queridos, Jesus poderia simplesmente dizer, mulher, eu não te condeno, pode ir. Não. Ele perguntou, nenhum dos teus acusadores te condenou? Ele deu a oportunidade da mulher se expressar. Porque ali diante de Jesus estava uma pessoa. Estava um ser humano. Que pecou, sim, pecou. É verdade. Estava ali de pé. Qual era a condenação certa para esta mulher? Porque ela não havia só pecado, ela havia cometido um crime. Ela e o homem, né? Mas ali estava em evidência a mulher. Qual era a condenação para ela? Não é?
se mesmo com a presença de advogados, né, pessoas para fazer com que a condenação não fosse a pena de morte. E provavelmente, né, de acordo com Deuteronômio, né, capítulo 22, versículo 23, provavelmente era a situação de uma mulher que estava já tinha um contrato de casamento, mas antes dela se casar, ela havia se deitado com um homem que não era, desculpa, o noivo dela, ou até mesmo fosse o noivo, mas estavam ali, né, praticando um ato sexual fora do casamento. Não é? E numa situação dessa, né, na lei de Moisés, né, que foi dada por Deus, esta mulher deveria ser, ou este casal deveria ser morto por apedrejamento. Havia vários tipos de penalidades, né? Mas a penalidade por lapidação, né, que é a linguagem jurídica, né, deveria ser aplicada numa situação dessa. Bom, naquela época, né, uma pessoa que adorasse a deuses, né, que não fosse o Deus verdadeiro, não é? Também deveria ser morto por lapidação, por apedrejamento. E existiam vários casos, né, que eram considerados pecados ou crimes abomináveis que a pessoa deveria ser morta por apedrejamento. Um filho rebelde também, não é? Mas tudo isso deveria passar por um processo de julgamento. Não era assim, adúltero, pá, já apedreja aí. Não era uma coisa aplicada pelo Estado, mas para isso, né, deveria passar por uma série de situações. Então, quando Jesus falou, eu também não a condeno, o único que podia condenar era Jesus, porque ele é Deus e ele não havia pecado. A aplicação da lei pelo viés da compaixão, da misericórdia, do amor, do perdão, de tornar sem efeito a aplicação da punição, que é a morte. Não é? Pois Cristo já pagou com a sua morte vicária. Morte vicária, morte substitutiva na cruz. Por que Jesus perdoou a mulher? Por que Jesus não condenou? Porque Jesus morreu por ela também. Mas isso aconteceu antes de Jesus ter morrido na cruz, sim. Mas a morte de Cristo, né, tem o valor para aqueles que viveram antes e depois da morte de Jesus. Porque o valor da morte de Jesus é um valor eterno. É um valor que abrange desde Adão até o último homem pecador da face da terra. Jesus cuidou da pessoa em evidência e não se importou com as motivações políticas dos escribas e fariseus. Não é? Veja, quando diz que ficou só Jesus e a mulher, não quer dizer que só estava Jesus e a mulher. A multidão ainda estava ali. É que os acusadores que não estavam mais lá. Mas os discípulos estavam lá. A multidão que estava ouvindo o ensino de Jesus estava lá e pôde testemunhar. Queridos, a igreja não pode perder a perspectiva que ela deve ser sempre um ambiente de compaixão e acolhimento dos pecadores. Mesmo porque nós, da igreja, continuamos sendo pecadores. Nós não devemos esquecer disso. Nós continuamos sendo pecadores que caminham pela graça de Deus os passos deixados por Jesus. Ainda não chegamos na posição de atirar pedras. E a terceira
palavra de Jesus que eu quero destacar aqui é na sequência do versículo 11, que Jesus disse: vá, pode ir e não peque mais. E que nós podemos concluir daqui? Jesus nos perdoa, não porque ele esteja minimizando o pecado. Ele diz assim, não, foi um equívoco que você cometeu. Sabe, isso daí, ó, deixa pra lá, não esquenta não. Né? Ah, não, tudo bem, isso aí foram as circunstâncias, né, que fizeram com que você fizesse isso. Foi um ato falho. Não. É pecado. Ele falou, não peque mais. É pecado. Foi pecado. Foi crime, sim, pela lei ali da época, foi crime. Mas ele perdoa o nosso pecado para que sejamos livres da culpa e da punição do pecado. Somente uma pessoa perdoada, uma pessoa livre da força do pecado, é que vai conseguir viver uma vida, né, que vai poder lutar contra o pecado e não incorrer mais no pecado. Por isso que o sistema de justiça, ele deve ser um sistema não apenas para punir o pecador ou o criminoso, ele deve ser um sistema no sentido de restaurar. A restauração. Restauração daquele que pecou. Mas, pastor, não vai dizer assim, né? Restauração daquele estuprador. Restauração, né, dessa turma aí que... Queridos, qual o pecador cujo pecado, por mais hediondo que possa ser, violento que possa ser, que a igreja, em nome de Jesus, não possa acolher para que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não possa alcançar este pecador. Mas combater o pecado não significa afastar o pecador. Isso nos ensina que, como igreja, devemos manter viva as fronteiras éticas entre a santidade e o pecado. Combater o pecado não significa afastar o pecador. Ao dizer não peque mais, Jesus considerou que a mulher havia cometido pecado, mas não afastou a pecadora dos cuidados amorosos de Cristo. Vamos colocar a palavra de Deus em prática, porque não adianta só a gente ouvir, né? A gente precisa colocar em prática. E o que é colocar em prática? Acho que, primeira coisa, a gente deve repensar os nossos conceitos. E repensar os nossos conceitos, a nossa prática como cristão diante da sociedade. Veja, a pergunta aqui é: estamos atirando pedras nos pecadores ou estamos com a postura de perdoá-los? Há algum pecador cujo pecado não possa ser acolhido para que a igreja perdoe e trabalhe a mudança nele? Ah, mas se entrar um homossexual, travesti, né, um transexual dentro da igreja, eu vou até tirar os meus filhos de lá, porque ele vai contaminar, né, e vai corromper os costumes, os bons costumes da minha família. É? Será isso mesmo? Qual o pecado cujo pecador a gente não vai poder acolher para que ele encontre
ou seja encontrado pela graça de Cristo Jesus. E, agora para nós, de quais pecados o Senhor precisa nos libertar para que não pequemos mais? Será que tem algum pecado assim que a gente considera aquele... Ah, mas esse pecado... Não, esse pecadinho aqui é meu pecado de estimação. Meu pecadinho de estimação, né? Olha, eu posso... E olha aqui, né? Eu sou uma pessoa assim, perto de certos pecadores, eu sou bem comportado. Mas aquele pecado de estimação ali, né? Não, aqui dali, não, Jesus. Isso daí, né? Acho que, né? Tudo bem, né? Não, queridos. Né? A gente não pode ter misericórdia desses pecados de estimação, não. A gente precisa combater esses pecados. Né? Às vezes é verdade, né, queridos? É mais difícil a gente enxergar e combater os nossos pecados de estimação do que acusar, né, os pecadores dos outros, né? Jesus falou, né, que por que você não tira a trave do teu olho e antes de procurar tirar o cisto dos olhos dos outros, né? Mas é bem isso mesmo, né? Bem isso mesmo. E eu me coloco, né, juntamente com você, né? Acho que a gente não pode alisar, né, os nossos pecados de estimação. E que atitudes tomar quanto aos que, mesmo estando no convívio da igreja, continuam a incorrer na prática do pecado? Isso daí também acontece, né, na nossa comunidade, né, nas nossas igrejas, nos nossos convívios, né? A gente olha para aquele irmão e fala assim, aquele irmão é mais pecador do que eu. Mas não entende, hein? Ai, que coisa! Esse irmão devia dar... Mas se o pastor soubesse, né, que o que aquele irmão está fazendo, ele seria retirado sumariamente do hall de membros. Não acredito, pastor. Poxa, o pessoal fica passando mão na cabeça dele. Não, queridos. Primeiro, a gente precisa orar por ele. E alguém já foi lá com amor mesmo, né? E falou assim, olha, puxa, vamos caminhar junto aí, né? E tem alguém aqui que esteja ouvindo esta mensagem, né? E que nunca convidou Cristo para entrar em sua vida? Né? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, nunca pediu a Ele perdão dos seus pecados para que Ele se torne o Salvador e o Senhor da tua vida, faça isso agora. Aí onde você está, no aconchego do seu lar, né? Diga assim, Senhor Jesus, por favor, entra na minha vida. Por favor, Senhor, eu te recebo no meu coração, vem limpar a minha vida. Vem perdoar os meus pecados, não importam quem você seja, o quanto você tenha pecado, há um lugar para você nos braços de Cristo Jesus. Há um lugar para você. Cristo quer te receber. Cristo não vai te condenar. Ele vai te receber. Ele vai perdoar os teus pecados. E alguém que esteja ouvindo esta mensagem e que esteja hoje distante da comunhão com Cristo e da igreja, mas quer voltar ao primeiro amor de Jesus, aquele amor que convidou você e te aceitou, né? Você está longe hoje, não é? Ah, tá difícil, pastor. Tá difícil porque eu já me decepcionei com as pessoas, me decepcionei com a igreja, né? Eu fui tentar voltar uma vez, mas as pessoas me atiraram pedras.
as pessoas ficaram me olhando de lado, as pessoas, sabe, se esquivavam de mim. Alguns até chegaram e falaram assim, tanto tempo, né? Não desista. Jesus está de braços abertos para te receber, meu querido. Se a igreja te prejudicou, eu quero neste momento, em nome da igreja, desta igreja ou de qualquer igreja, em nome de Jesus, eu quero te dizer que nos perdoe. Eu quero dizer, olha, você é bem-vindo aqui. Ah, pastor, mas se soubesse o quanto eu já aprontei por aí, não interessa. Jesus quer te aceitar. Nós queremos te aceitar. Nós queremos ser um ambiente em que você possa ter a oportunidade de encontrar calor em nosso meio. Encontrar abrigo nesse frio, né, de gelar o nosso corpo. Nós queremos te dar essa acolhida e dizer, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te quer e nós queremos você também, porque se há um ambiente onde o pecador possa ter abrigo, possa ter condições, força para mudar, é aqui na igreja. Isso aqui é a última fronteira onde você pode dizer, eu encontro paz. Encontre paz aqui conosco. Encontre paz aqui com Jesus. Deus abençoe, eu quero orar pela tua vida. Pai querido, nesta manhã, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos orar a Ti e te rogar, ó Pai amado, orar por cada um de nós, mas não só por cada um de nós, por cada um que nos ouve aqui, ó Pai amado. E por aqueles que, ouvindo, possam dizer, eu quero ir até Jesus. E nós queremos também, nesta manhã, orar por aquela menina que sofreu. Que sofreu muito, Senhor. E aqui nós queremos orar como igreja do Senhor Jesus. Nós queremos orar não só por aquela menina de 10 anos, mas por todas as pessoas, meninas e mulheres, que sofrem abuso, Senhor. Não só por meninas e mulheres, mas por pessoas, por homens, crianças, e até, ó Deus, pelas pessoas, sejam elas negras ou até homossexuais, que por causa, ó Deus, da sua postura, da sua opção, sofreram abusos, sofreram violência, Pai amado. Nós oramos por essas pessoas, Pai, tem misericórdia. Pai, tem misericórdia, Senhor. Se sobre esta nossa sociedade, para que, ó Deus, Cristo Jesus possa neste momento se achegar sobre cada uma dessas pessoas e colocar, ó Deus, o óleo restaurador, o remédio restaurador, Pai, curando e também, ó Deus, livrando-os da culpa, porque tantas pessoas, quando são violentadas, se sentem culpadas, ó Deus. Tem medo, Pai, até de denunciar. Muitas vezes não são ouvidas e quando falam, não são escutadas. São-lhes negadas o direito de serem ouvidas, ó Pai amado. Mas Deus, em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia, enxuga as lágrimas, ó Pai. E também lhes perdoa os pecados que, porventura, se tiverem cometido, ó Pai, de fato,
Ó Pai, que o Senhor as perdoe. E também, ó Deus, oramos, ó Pai, para que, ó Deus, a nossa sociedade possa, ó Deus, de fato, não só olhar para a questão do aborto, do abortamento, mas, ó Deus, trabalhar como um todo, no sentido de que a sociedade diminua a perversidade e combata de fato, ó Deus, as razões para tanta violência. Ó Pai amado, e que a igreja continue fazendo o papel de pregar o evangelho da graça de Deus, em acolher o pecador, em acolher a cada um de nós que somos pecadores. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a sua vida e derrame graça e misericórdia sobre cada um. Amém.